Olá, boa noite a todos, meus amigos e amigas, irmãos em Cristo Jesus. Eu vou ler aqui um texto da Palavra de Deus aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o versículo 17. Texto da Palavra de Deus aqui, que fala a respeito da salvação. Diz assim a Palavra de Deus aqui em Mateus. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a palavra de Deus é bastante clara, que tem que haver arrependimento para que a pessoa tenha a salvação da sua alma. Para que a pessoa tenha a salvação, ele tem que se arrepender. Ele tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que haver um arrependimento. Porque aqui Jesus está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus aqui já começa dizendo logo que o homem tem que se arrepender para receber o perdão dos seus pecados. Então tem que haver arrependimento, porque se o homem não se arrepender, então ele não recebe o perdão de Deus. Então tudo começa com arrependimento dos seus pecados. E um sinal, o sinal que a pessoa se arrependeu é quando ele deixa o pecado e aceita Jesus. Quando a pessoa deixa o pecado, deixa de praticar o pecado e aceita Jesus, é porque ele se arrependeu. É o sinal que a pessoa se arrependeu. Porque quando a pessoa ouve a palavra de Deus e ele continua no pecado, fazendo o que quer com a sua vida, ouviu a palavra e continua no pecado, é porque não houve arrependimento no coração dele. Porque o arrependimento é no coração do homem. O homem decide no seu coração deixar o pecado e aceitar Jesus. A decisão da pessoa se converter a Deus é feita no coração da pessoa, depois que ele ouve a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, então ali nasce a fé no coração da pessoa. Não aquela fé natural, porque todo homem, ele nasce com a fé. Todo ser humano já nasce com fé. Mas essa fé que a Bíblia fala é a fé salvadora. É a fé colocada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, depois que a pessoa ouve a palavra de Deus, nasce a fé salvadora. Então, ele deixa o pecado e aceita Jesus. Quando a pessoa deixa o pecado, é porque ele se arrependeu. Então, tem que haver arrependimento no coração do homem, para que ele tenha a vida eterna. Porque quando a pessoa ele se converte a Deus, a gente vê a mudança. Porque tem que ter mudança. Tem que abandonar o pecado e passar a viver de acordo com a palavra de Deus. Porque Jesus aqui é bastante claro. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, quando a pessoa se arrepende, ele deixa o pecado. Quando a pessoa deixa o pecado, passa a obedecer a Deus, é porque houve um arrependimento no coração da pessoa. E se a pessoa ouve a palavra e não deixa o pecado, é porque ele não creu. Ele não creu na palavra de Deus. A palavra, ela tem que entrar no coração da pessoa. A palavra de Deus, ela entra no coração do homem, se ele crê. Porque para que a pessoa se arrependa, ele tem que crer. Se a pessoa não crê,
não tem como se arrepender. Não existe arrependimento sem primeiro crer. Primeiro a pessoa tem que crer na palavra de Deus. Depois que ele crê, então ele começa a deixar o pecado. Então ele começa, né, a deixar o pecado. Porque se a pessoa só se arrepende quando ele crê, né? Só tem condição do homem se arrepender se ele crê na palavra de Deus. Se ele não crê, não adianta, né? Porque para que a pessoa creia na palavra de Deus e deixe o pecado, né? Para que a pessoa se arrependa e deixe o pecado, ele tem que crer, né? Por isso que Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus, né? Se creres, verás a glória de Deus, né não? Então é necessário que haja arrependimento no coração da pessoa, né? João Batista também falou sobre arrependimento, né? O profeta João Batista, aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, o versículo 2, diz assim: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? A mesma pregação que Jesus pregou, João Batista também pregou. Arrepender e deixar o pecado, né? Mas para que a pessoa se arrependa, ele tem que crer, entendeu? É assim que funciona a palavra do Senhor. Então, quando a pessoa crê e deixa o pecado, então ele recebe o perdão de Deus. Deus abençoe cada um. Fique com Deus. Em nome de Jesus.